Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira aqui. E agora, já em 2025, Célia. Hoje, dia de Reis, né? Dia de Reis. É dia que a gente desmonta a árvore de Natal, né? Que é a tradição, tradição, né? Aquela tradição. Quem monta, quem faz a árvore de Natal. Quem faz a árvore de Natal, normalmente no dia de Reis, né? Dia 6 é o dia do desmonte. Mas é o nosso primeiro contato com vocês nesse novo ano. Nós tínhamos, semana passada, falamos com vocês na antevéspera do final do ano. E agora sim, agora nós estamos aqui já dia 6 de janeiro de 2025. E a gente gostaria de trazer algumas palavras sobre esse início de ano, como nós falamos semana passada, né? Da importância que a gente precisa dar realmente a essa renovação. Uma renovação que a gente normalmente cria uma expectativa muito grande nas nossas mentes, nas nossas cabeças, de que tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. E essa mudança vai acontecer mesmo, a partir do momento em que a gente se empenhar positivamente nessa certeza dessas mudanças. Porque é através da nossa consciência, é através da nossa vontade que nós vamos promover tudo isso que nós programamos para esse novo ano agora, aquela mudança de trabalho, a mudança de estudo, a mudança no corpo físico, a mudança seja onde for. O que a gente nos programou, o que nós nos programamos a fazer, que a gente tenha realmente essa coragem, essa vontade, essa fé, essa determinação de tocarmos em frente e começarmos a escrever. Já estamos na 6ª página do livro em aberto que recebemos. Um livro de 365 dias. Páginas em branco. Nivaldo, vale a pena lembrar que nesse livro a gente não pode apagar. A gente pode rasurar. O que escreveu não dá para apagar. Não apaga. O que a gente escreveu ontem, não tem como a gente pegar aquela borracha para apagar novamente. Eu posso reescrevê-la no dia seguinte, hoje ou amanhã, diferente. Desdizer o que eu disse, desfazer o que eu fiz. Não. Mas apagar não dá. Apagar não pode. Então, vamos prestar atenção o que a gente está escrevendo nesse livro. E, Nivaldo, nós falamos tanto na semana passada nessa mudança, e você estava falando aí, e me veio, qual é a musiquinha que a gente canta no final do ano? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Muito dinheiro no bolso. Olha, saúde para dar e vender. Como nós somos não é isso. Isso o que nós procurávamos, o que nós queríamos até ontem. Mas hoje tem que ser diferente. Hoje tem que ser. Esse adeus ano velho, né? Feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, é porque a gente tem essa visão materialista, né, Célia? Pois é. A gente, na nossa grande maioria do tempo, a gente ainda pensa que a gente é daqui. É, daqui. Pensamos que somos daqui. Pensamos que vamos ficar aqui eternamente. Mas nós já sabemos. Mas, assim como o tempo está passando, passa para nós também. E nós vamos embranquecendo e perdendo os nossos cabelos. E isso significa que a hora da partida está próxima. Vai se aproximando. Isso vai depender do planejamento reencarnatório, que nós já falamos tanto aqui, né? Do que foi estabelecido lá em cima, quando nós nascemos, qual foi o prazo que foi dado para nós, para que a gente pudesse retornar. E aí a gente fica só preocupado com esse dinheiro no bolso e a saúde para dar e vender, para que a gente possa gastar o dinheiro. Mas a finalidade é essa. Mas nós somos tão incoerentes que a gente canta saúde para dar e vender. A gente não cuida da nossa saúde. A gente não cuida da nossa alimentação. A gente toma refrigerante que não pode. A gente come muito mais doce do que deveria. São altas noites sem dormir. A gente não cuida do corpo físico, desse burrinho, como dizia Francisco de Assis. Mas a gente quer saúde, né? Para dar e vender. A gente
e você falando isso agora até me veio em mente, né, Célia, quando Chico desencarnou, tem um relato de Emmanuel que ele diz que o Chico se ajoelhou no quarto. Ele, o corpinho dele lá na cama, ele em espírito se ajoelha e fica fazendo uma prece. E Emmanuel disse, escuta, vamos embora. Ele disse, não, eu estou agradecendo o meu corpinho por todos esses anos, 92 anos. Então, você veja, né, que gratidão. Cuidou do corpinho dele lá. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Não é saúde para dar e vender, para a gente poder gastar esse dinheiro no bolso. É a gente cuidar desse corpo físico, porque ele é o burrinho que conduz o nosso espírito. É esse corpinho que foi dado para nós, que a gente precisa devolver ele um dia para a Terra. E a gente realmente precisa se cuidar para que a gente possa envelhecer, Célia, com uma saúde, né? Sem precisar ou protelar ao máximo às nossas possibilidades físicas de autonomia. Isso vai depender das nossas regras de alimentação, de saúde, do cuidar do corpo físico. Mas, então, feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo para todos. E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que esse ano a gente vai terminar com vocês, com certeza. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, esse Pai misericordioso, a Jesus, esse nosso irmão, esse guia e modelo dado por Deus a nós para que servisse de modelo. E esteve conosco durante 33 anos, os 3 últimos anos intensos, onde ele deixou esse manancial de entendimento, de conhecimento, anotado pelos seus apóstolos e trazido para nós hoje, nesse compêndio que é a doutrina espírita, esse consolador que ele prometeu que nos mandaria. Então, que Jesus possa nos iluminar, fazer com que a nossa mente se abra, floresça para todos essa necessidade dessa interação com essas leis divinas, para que a gente possa definitivamente progredir e de encontro a essa vida futura, que é o nosso caminho e do qual ninguém escapará. Sabemos disso, perder tempo, entrarmos em atalhos nas nossas vidas, nas nossas encarnações. Mas o nosso final será todos juntos, todos, porque Ele próprio, Jesus, nos garantiu que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, que nós possamos aproveitar desse novo ano com muita fé e com muita determinação nesse caminho, nesse mestre que está sempre ao nosso lado para nos conduzir. Que assim seja. Graças a Deus. Nós fazemos sempre com vocês, trazemos algo que a gente possa trazer para a semana, né? E como início do ano, vamos trazer uma mensagem que será colocada para vocês, que no cartaz está Santa Teresa de Calcutá, mas vamos falar desse espírito, Teresa de Calcutá. Que nós conhecemos Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, que foi santificada pela Igreja Romana, mas para nós é um espírito, né? Madre Teresa de Calcutá. E ela nos disse uma vez assim: o mundo que Deus nos deu é mais do que suficiente. Segundo os cientistas e pesquisadores, para todos existem riqueza mais do que de sobra para todos. É só uma questão de reparti-la bem, sem egoísmo. Célia, nós trouxemos essa mensagem porque, mais uma vez, é o início do ano. Que a gente tenha em mente exatamente esse desprendimento,
que a gente possa trabalhar esse egoísmo dentro de nós, de dividirmos com os nossos irmãos tudo aquilo que estiver nos sobrando. Quantas vezes nós temos tanta coisa no nosso armário, roupas que não usamos mais, calçados que apenas deixamos ali porque um dia foi importante para nós, roupas que não dão mais, que a gente fica imaginando um dia que emagrecer. Vamos começar a abrir mão, vamos começar a ceder aquilo que a gente tem, porque o que sobra para nós, com certeza, é o que está faltando para muita gente necessitada. Que a gente, então, tenha esse espírito de acolhimento da humanidade. Que a gente pense menos em nós e pensemos mais no conjunto. Que a gente trabalhemos esse egoísmo. Que a gente possa trabalhar esse sentimento que trazemos dentro de nós, né? Do orgulho, do egoísmo, do querer, do só para nós, que a gente possa pensar em dividir, porque é como essa Madre Teresa de Calcutá nos disse: no mundo existe tudo que daria para todo mundo, é só uma questão de distribuição. Então vamos começar a pensar nisso e fazer a nossa pequena parte. Porque muitas das vezes a gente fica sempre pensando naquele que a gente elege como sendo o que tem muito. Mas e nós? Será que nós não temos alguma coisinha que a gente possa contribuir? E é assim que a gente vai fazer essa distribuição mundial do bem comum. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Lázaro. Madre Teresa é agora, daqui da nossa época, da nossa geração. Né? Nós convivemos, tivemos, muitos de nós teve contato com ela. Lady Diana teve contato com ela na Índia, né? Isso. Mas Lázaro é lá da época de Jesus. E ele manda uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos diz que se nós dessemos o que nos é supérfluo, o que não vai fazer falta para nenhum de nós, se nós dermos o nosso supérfluo, não tem fome no mundo. Célia, olha só, né? É muito forte isso, né? Porque quantas vezes a gente deixa algumas coisas na nossa casa de mantimento que chega a estragar. Chega a estragar. Mas a gente não deu. E quantas obras a gente encontra por aí, aqui mesmo na nossa casa nós temos aí, distribuímos cestas básicas, as quentinhas que são feitas diariamente. Os grupos que são atendidos aqui do soro positivo e outros mais, tantas outras aqui na nossa casa, sem comentar em todas as outras. Então, como eu falei no início, Célia, é aquela roupa que a gente já não usa mais. Então vamos tirar do armário, vamos distribuir isso, vamos dar para quem precisa. É aquele quilo daquele alimento. Vamos dar, como Lázaro pede, do nosso supérfluo. Não é tirar o que a gente precisa, não. É aquilo que a gente não usa mais. Mas, Nivaldo, o Lázaro, eu entendo essa mensagem de Lázaro como dar o nosso supérfluo é aquilo que não vai fazer falta. Mas ainda assim, tirar de nós temos demais. Ainda assim, mesmo sem ser supérfluo, nós ainda podemos dar mais do que damos. Temos, né? Porque vai continuar sem fazer falta. Porque nós vamos poder substituir por outra coisa. A gente já estudou isso aqui, né, Célia? Essa relação do dinheiro, né, das possibilidades, das pessoas que tudo que coloca a mão vira ouro, das grandes fortunas. E evidentemente que a gente estudou isso aqui. Tudo isso tem um propósito. Ninguém veio com uma programação, um planejamento para ficar milionário e para poder usufruir desse dinheiro.
Não, ele veio porque ele tinha, com certeza, um comprometimento de fazer uma obra social que viesse a melhorar o povo. Ele tinha... o que nós temos que entender é que não existe privilegiados no coração do nosso Pai. Isso não existe. Então, se essa criatura que tudo que toca vira ouro, que tem uma facilidade imensa para o enriquecimento, não é à toa. Isso tem que ter uma utilidade. Tem que ter um propósito útil. Porque não é para o seu bel prazer, para passear de iate, para viajar, não é para isso. Hoje a gente percebe, né, os jogadores de futebol, né, são salários milionários, até bilionários, né? E eu já comentei isso aqui, eu não sei exatamente o nome do jogador, mas é um jogador aí de um outro país, de um país muito pobre, de uma cidade paupérrima, e que ele tem ainda um sucesso muito grande, ganha milhões aí. Ele simplesmente leva uma vida, Célia, totalmente simples. Então, todo o excesso ele manda para a cidade onde ele nasceu, o país onde ele nasceu, e lá ele promove obras sociais monstruosas. E aí um dia entrevistaram, escuta, ele disse, não, ele disse, mas eu vivo com o que eu preciso. Eu vivo com o que eu preciso. Então, olha só que... Né, é evidente que a gente encontra pessoas que poderiam estar fazendo muito mais, não estão, mas eles vieram com uma proposição, eles vieram com um planejamento. A gente sabe, pelo nosso livre-arbítrio, aqui a gente pode mudar de ideia, fazer diferente. Vamos responder por isso. Né? Mas a Madre Teresa, uma vida dedicada a dar, a servir, a servir e a servir. E como nós temos Irmã Dulce, aqui na Bahia. Na Bahia. Quem visitar Salvador vai ver um quarteirão. De Divaldo ali, agora. Né? Um quarteirão de assistência médica com tudo o que o cidadão precisa. E tudo 0800. E essa criatura começou num galinheiro, atendendo ali dentro de um galinheiro, e foi pedindo, e nunca para ela. Ela pedia cama, Nivaldo. Está no filme dela. Ela pedia cama e dormia sentada. E uma pessoa que tinha problemas seríssimos de saúde, ela não conseguia dormir deitada, tinha um problema de uma bronquite. Ou seja, ela não precisava de cama, mas ela pedia. Bom, então, a gente precisa... a gente precisa começar a mudar esse nosso olhar para as coisas que acumulamos, para as coisas que queremos adquirir. Eu tenho, quando eu faço minhas preces, eu peço sempre ao nosso Pai que ilumine o meu querer, porque se deixar, sabe, eu vou querer tudo. E eu não preciso de tudo. Eu tenho essa consciência. Não preciso de tudo. E assim nós precisamos começar a refletir. Refrear a nossa vaidade, né? Esse nosso querer tudo, né? Nosso orgulho, esse egoísmo, que a gente quer tudo para nós. É natural nosso, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. Bom, vamos lá ao nosso estudo. Nós estamos no último capítulo, a parte 4ª do Livro dos Espíritos. Estamos falando das penas e gozos. Vamos prestar atenção. Penas. Porque sofrimentos. Erramos muito, mas tem gozos também. Penas e gozos terrestres
E nós vínhamos falando da perda de entes queridos, que nos dói muito, mas vem aqui nos explicando, nos esclarecendo. Por isso que essa doutrina, ela é consoladora, porque ela nos consola. Porque quando a gente tem uma explicação lógica para as coisas, a gente entende. E não aceitar o que entendeu, o que sabe que é justo, sabe que é lógico, aí é outra coisa. E agora nós estamos nas decepções, ingratidões e afeições destruídas. Nós estamos na questão 938. E Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: as decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e a fechá-lo à insensibilidade? Ou seja, Kardec está perguntando, nós fazemos muitas coisas, nós somos caridosos, nós auxiliamos, nós servimos, mas sofremos ingratidões. E aí, essas ingratidões que nós sofremos não pode nos levar a nos tornarmos insensíveis, a nos fecharmos para as necessidades do meu irmão, a endurecer nós meu aqui na coração. Semana passada, né, Célia? Exatamente aquilo, a gente se decepcionar, né? A gente se decepcionar com a ingratidão do outro não quero mais não, não vou fazer mais não. Nem quero saber. Abandonar aquele trabalho, abandonar aquele projeto. É isso que Kardec está perguntando. E a espiritualidade nos responde: fora um erro. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Ou seja, o que tem que nos mover, o que tem que nos levar é a nossa satisfação de fazer o bem. Como o outro vai reagir, aí já foge ao nosso... Se nós ficarmos presos na necessidade de termos um retorno positivo daquilo que fizemos, nós estamos trabalhando a nossa vaidade. Eu escutei. Então eu só vou fazer se o outro reconhecer que eu fiz para ele. Nós queremos aplauso daquilo que a gente está fazendo, né? Eu escutei uma palestra, Nivaldo, não sei o nome do orador, mas que ele foi à África e ele levou vários sacos de biscoito para dar para as crianças. Mas aí perguntaram a ele, mas por que tanto? Porque eu quero ver o sorriso no rosto delas. E se não desse o sorriso? E se não... Uma coisa assim, Será que ele ia se fechar a essa sensibilidade? Da próxima vez que eu for lá, eu não levo mais nada. Não vou dar mais para ninguém. Ninguém sorriu para mim, porque ele, na verdade, criou um condicionamento. Eu vou dar porque eu quero ver o sorriso. O sorriso. Eu vou fazer porque eu quero receber essa gratidão do outro. Gratidão. Eu quero ser reconhecido. Passar na rua, olha ali, olha o fulano ali que ajudou. Foi ele que me ajudou. A gente está em busca desse prazer, né, E é o que a espiritualidade diz. O homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. A felicidade está em fazer o bem. E eu quero fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, porque primeiro que isso é minha obrigação. E a felicidade é o pagamento desse bem que eu estou fazendo. Sabe que
Se esse bem for esquecido nesta vida, ou seja, o outro esqueceu o que eu fiz, será lembrado em outra. E que o ingrato se vergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, o que tem que nos mover, o que tem que nos impulsionar, o que nós temos que ter em mente é fazer o bem. Simplesmente fazer o bem. O bem pelo bem. É isso que tem que nos mover. Então, Célia, fica muito claro isso, né? Esse finalzinho que você leu aí, né? Que eles dizem para nós, se sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra. Então, muitas das vezes a gente fica assim, poxa vida, mas eu fiz a vida toda, não recebi nada. Eu não recebi nada. Olha aí, ó, eu fui bonzinho o tempo todo, a vida toda. O que eu ganhei com isso? A gente escuta isso. Está plantado. Sério. O que eu ganhei, tá vendo? Ó, levei ingratidão, eu levei decepção pela frente. Eu só fui bonzinho a vida toda. Eu fiz a minha parte, eu cuidei, eu fiz isso, e agora só ingratidão. Calma. Eles estão nos dizendo que esse bem que você fez não vai ficar perdido. Jamais vai ser esquecido. O problema, o fato, Célia, é que a gente quer ver agora. Agora. A gente quer na imediato. hora. A gente quer o pagamento na hora. E o pagamento divino não é na hora. O pagamento de Deus não é assim, né? Mas todo bem que nós fizermos, se não recebermos nessa vida, vai ficar plantado para reflorir na próxima. Nivaldo, fica lá na poupança espiritual, fica lá armazenado. Assim como todo aquele mal que nós fizemos e que não tivemos oportunidade de resgatá-lo nessa encarnação, vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. Tem gente, né, Célia, que... Poxa vida, eu levei uma vida ilibada, não fumei, não bebi. Olha o fulano ali, ó. Fumou a vida toda, está com 90 e poucos anos, está fumando ainda, não tem problema nenhum. Aguarde a próxima encarnação. É isso, infelizmente, que a gente tem que ver. Aguarde a próxima encarnação. Tudo tem suas consequências. Né? Vamos ver a próxima encarnação. É o que eles nos dizem aqui, ó. Ele sabe que se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato será vergonha e remorso, sofrerá de vergonha e remorso por si. Então, a gente tem que saber o seguinte, Célia, o que eu estou plantando? Eu não tenho que me preocupar com o outro. Não tem. Eu tenho que saber o seguinte, eu vou fazer a minha parte. Se o outro vai reconhecer, se ele vai gostar ou não há problema nenhum. Eu não vou me decepcionar por isso. Eu vou fazer a minha parte, ou seja, todo o bem possível eu vou fazer. O que vai acontecer com o outro é o problema dele. Eu vou fazer a minha parte. Aí a 938 tem a letra A. Então, Kardec perguntou: as decepções oriundas da ingratidão não pode fazer com que endureça o coração, que nos tornemos insensíveis? E aí, na 938A, Kardec pergunta: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. No seu não está ulcere. Este pensamento não impede seu coração de ser ferido. Ulcerá. Eu vou pensar, né, que o outro, eu estou fazendo a minha parte, ele foi ingrato comigo. Aí Kardec diz assim, este pensamento, eu tenho que fazer a minha parte, não interessa o restante. Não interessa o que ele vai fazer com o que eu fiz. Kardec diz, esse pensamento não impede que o seu coração, o meu coração seja ferido. Eu vou ficar ferido, porque eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa me traz uma ingratidão, né? Não impede que seja ferido, porém... E aí Kardec faz, né, essa pergunta, mas isso não impede que lhe fira o coração. Ora,
Daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível, se não não se magoasse tanto, não permitisse que seu coração fosse ferido, insensível à necessidade do outro. Ou seja, que ele não se importasse com a necessidade do outro. Era melhor, então, que eu não me importasse com a necessidade do outro, para não magoar o meu coração. Aí a espiritualidade responde a Kardec: pode. A gente pode tudo. Pode. Se preferir a felicidade do egoísta. O que é a felicidade do egoísta? É saber que o meu irmão está precisando, mas o problema é dele. Eu tenho o meu. Eu quero Eu já resolvi felicidade. Eu já resolvi o meu problema. Ele que resolve o dele. Essa é a felicidade do egoísta. Eu não vou ter a sensibilidade de perceber que ele está precisando e ajudá-lo. Porque a minha preocupação é eu ir ajudá-lo e não receber a gratidão da parte dele. Então eu desenvolvo essa insensibilidade, que é a insensibilidade do egoísta. Então, repetindo a resposta dos espíritos, pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Mas nós somos. Olha o que a espiritualidade está nos dizendo. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade. Mas a gente quer ela assim mesmo. E que o abandonam e que se enganou a respeito deles. A gente não se engana. O nosso egoísmo, o nosso orgulho nos diz isso. Mas é simples pensar, se esse amigo ou agora me abandonou, é porque não era meu amigo. Perfeitamente. Não era para estar do meu lado. Não era para eu dar essa atenção toda, essa importância toda. Mas eu prefiro entrar me fechar, me tornar insensível, do que pensar que o melhor aconteceu. E continua a espiritualidade. Assim sendo, não há de que lamentar tê-lo perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Sim. A gente não precisa ficar remoendo uma ingratidão. Foi, era porque estava no final. Era o fim, acabou, foi o ponto final naquela história. Do que ficar ingratidão, eu fiz tanto, eu me dei tanto. Repetindo, mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém com isso será o meio de vos colocardes acima deles. Mas isso, a gente não pode levar ao pé da letra o que está
é dito aqui: esse será meio de vos colocardes acima deles. Não é para exaltar o nosso orgulho, não é para que a gente olhe o seu infeliz, não é para isso. É um irmão que nós precisamos lamentar pelo estado em que ele se encontra. E aí, a ser benevolente com ele é nossa obrigação. Aí tem uma nota de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Amar e de ser amado. Então, das maiores satisfações que nós temos é de encontrarmos corações que são simpáticos, que simpatizam com os nossos corações. Dá-lhe ela, assim, as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, quando ele diz assim, no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor, nós estamos aqui ensaiando isso, engatinhando para que possamos aprender isso. Aí, quando eu leio essas coisas, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Não é porque eu amo que o outro tem obrigação de me amar. Se eu amo, ele tem que me amar. Não é assim. A minha obrigação, é amar. O meu dever é amar. Porque nos meus sentimentos, eu mando, eu controlo, eu desenvolvo. Do outro, não. Então, Célia, esse subtítulo, né? Decepções, ingratidão, afeições destruídas, que a gente precisa entender que nós temos que fazer a nossa parte. Sempre o melhor nós temos que fazer, independente daquilo que a gente possa esperar do outro, que a gente possa fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, sem esperar uma retribuição do outro, nem que seja um mero sorriso, como você disse aí, né? A gente tem que fazer pela nossa instinto, realmente. O bem pelo bem, fazer pelo fazer. Bem pelo bem, como você disse, Célia. Eu não tenho que ficar preocupado com o outro. Mas, Nivaldo, nesse exemplo que eu usei do biscoito, é um sorriso. Mas quantas vezes a gente faz alguma coisa e a gente comenta, muito obrigado. Não deu nem muito obrigado. A gente fala isso. Nós falamos isso. E cada um de vocês já tiveram oportunidade de vivenciar situações assim. Poxa, mas eu fiz um favor assim pro fulano, pro vizinho, pro parente, pro amigo, seja para quem for no trabalho. Obrigado. Ele não deu nem muito obrigado. E a gente se magoa com isso, Célia. A gente se decepciona. A gente se decepciona com isso. E aí ficamos, caramba, como é que pode? Aí, sabe o que a gente acontece, Célia? Da próxima vez eu não faço mais. Deixa ele me pedir de novo para ver. Se me pedir de novo, não faço. Olha, nós estamos perdendo uma oportunidade. É aquela... nos tornarmos menos sensível. Kardec perguntou isso aos nossos amigos. Então nós temos que entender que esse bem
que nós estávamos aguardando receber agora. Se não recebermos, ele vai ficar no nosso banco depositado para nós. Se não for nessa encarnação ainda, se não houver uma outra oportunidade para a gente receber de uma outra pessoa tudo aquilo de bom que nós fizemos para aquela lá atrás, nós vamos receber numa próxima encarnação, mas não será perdido. Podem ter certeza. Todo o bem que nós fizermos não será perdido. Então façam, acumulem, ponham dinheiro na poupança, ponham esse bem na poupança, porque se não for para essa encarnação, vai ser para as outras. Mas ela não se perde e rende juros. Ô, Nivaldo, nessa nota de Kardec, quando a Kardec nos diz que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado, me lembra muito, mas eu fico... A música de Francisco de Assis, que a gente canta toda quarta-feira. Eu ia comentar, me veio na mente comentar isso, Célia. Amar e ser amado. Mas que a gente canta A gente sim. canta sim, mas não é, a letra não é essa. A letra não é. Amar que ser amado. Ser amado. Ou seja, nós temos que amar mais do que ser amado. Nós temos que fazer esse movimento de amar. Se o outro vai retribuir, é problema dele. Então vamos consertar quando nós formos cantar a música. Das próximas vezes que formos cantar a música de Francisco de Assis, é amar que ser amado. Que ser amado. Amar independente de ser amado. Eu tenho que amar independente do outro me amar. Foi o que Francisco de Assis fez. Ele amava. Ele amava. Se fosse... Ele me ama. Se eu jogo pedra nele, o problema é meu. Mas ele vai continuar me amando. E é assim que nós nos comportamos. Mas a gente, quando cantamos, a gente amar e ser amado. Ser amado. Porque a gente pensa egoisticamente. Egoisticamente. Eu vou amar, mas o outro... Como que não vai me amar? Eu vou amar e o outro Se eu não vai amo, me amar? Não, mas vai. Vou amar e ele também vai ter que me amar. Claro. Né? Então, senão, mas Francisco de Assis, quando fez essa prece, essa oração para nós, ele colocou todo o amor dele para a humanidade, para a vida, para as pessoas, para o mundo. E essa retribuição ele deixou em aberto. Deixou em aberto. E é exatamente, né, esse item aqui que a gente está estudando hoje, Célia. Decepções, ingratidão e afeições destruídas, né? Então, quantas vezes não é porque eu sofro ingratidão que eu vou deixar de fazer, que eu vou deixar de servir. Não é porque me decepcionou que eu vou deixar de servir. Não. E afeições destruídas tá nesse contexto, tá nesse bojo. Porque nós rompemos amizades, rompemos relacionamento, rompemos... Porque a gente se sente assim, decepcionado com o outro. Agora, Nivaldo... Essas afeições destruídas. Poxa vida, eu fiz, ele não me ajudou. Não vou ajudar mais não vou fazer mais não. Não faço. Então precisamos trabalhar isso em nós. criar esse banco porque positivo para nós. Todas as vezes que nós pensarmos isso, não vou fazer mais, eu fiz e olha o que eu recebi. Vamos pensar em Jesus. Nós mandamos ele para a cruz e o que ele fez aqui conosco? O que ele nos mostrou? Ele veio aqui nos ensinar a servir. E não adianta pensar assim, mas não foi eu não. Foi. Todos fomos nós. Nós, sim. Todos fomos nós. Toda a humanidade. E a ingratidão com ele foi assim, imensa. E ele, por acaso, ele deixou de nos amar? Não, ele está aqui nos ajudando a todo momento. E ele veio sabendo o que ele ia encontrar aqui de nós. E veio. Dureza nos nossos corações ainda, Célia. E ainda vira para a gente
puramente diz que veio para que nós tivéssemos vida e vida em em abundância. E nós abusamos vida plena, dele, vida plena. E nós fizemos o Célia, quê com estamos esse chegando irmão? ao final desse nosso primeiro programa de Do ano. 2025, né? E você vai fazer as nossas considerações finais aí. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. Vamos, se Deus quiser, esse ano terminamos esse livro. Esses momentos que desfrutamos aqui desses ensinamentos. Por isso a gente agradece muito a Deus, nosso Pai, agradece ao Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade que em todos os momentos estiveram aqui conosco, estão aqui conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos ajudando na assimilação desses ensinamentos. Te pedimos, Mestre, que fortifique esses ensinamentos, esse entendimento desses ensinamentos, para que possamos trazê-los para os nossos corações e assim começarmos a modificar, a transformar esse nosso modo de ser, de pensar e de agir. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.